Olá, minhas andorinhas! Bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Fora da Casinha. Aqui você sempre encontra pessoas reais com histórias de migração que vêm aqui dividir as histórias de delícias, sabores, alegrias e também alguma coisa de dores do imigrante. Será que é o caso do Felipe? Eu acho que não, hein? Tô super curiosa para saber essa história. Bem-vindo hoje, nosso convidado especial, Felipe. Obrigado, Camila. Obrigado pela oportunidade de ter me convidado para esse papo. Acho super legal a gente compartilhar um pouco de tudo aquilo que a gente vem vivendo, né? E tentar, de certa forma, como você mesmo disse, influenciar outras pessoas, né? De alguma forma. Esse é o objetivo. Acho que a Legal. vida faz parte, a gente viver a nossa vida da melhor forma e por onde a gente passa, a gente inspirando as pessoas que talvez não tiveram aquela visão, porque faz parte também da nossa vida, né? Sim, com Muitas certeza. decisões a gente toma porque a gente vê a possibilidade de tomá-las. E às vezes as pessoas vão só caminhando sem mostrar e tal, não sei porquê. Acho que é super legal essa iniciativa nesse sentido e eu agradeço muito que você tenha participado, porque eu tenho certeza que vai contribuir para muita Boa. gente. Legal. Vamos lá. Hoje eu vou contribuir um pouco, falar um pouco da minha história, como eu cheguei até aqui. E, enfim, tá aberto aí a perguntas. Tô curiosa. Então, Vou vamos lá. catucar. Você vem de onde? Eu sou nascido em São Paulo, Brasil. Morava em Campinas, mas eu estava em Campinas há mais ou menos há mais de 20 anos já. Morei em São Paulo durante a minha infância, praticamente. São Paulo, você fala cidade, né? São Paulo capital mesmo. Então eu fiquei em São Paulo até cerca dos 6, 7 anos de idade. Fui para o interior de São Paulo com minha família, né? Meu pai decidiu mudar, fazer essa mudança para Americana primeiro. A gente morou lá por mais 6 anos. Ele era comerciante na época, tinha loja de Cacheiro roupa, tudo viajante? mais, vivia enfiado em São Paulo, no Brás, na 25, etc. Na compra de mercadoria, eu estava sempre junto com ele, andando dentro das Você ia com Kombi. ele? Ele tinha Uau, que aquelas show! Fiorino, a gente sentava dentro da Fiorino em cima da mercadoria. E aí, depois de algum tempo, ele decidiu mudar para Campinas, que era uma cidade que tinha um mercado um pouco mais aquecido que a Americana. A Americana é muito interior. E aí a gente se estabeleceu em Campinas, eu tinha por volta dos meus 12, 13 anos de idade, e a gente ficou lá de vez, não saiu mais de lá, né? Caraca, você já tem uma veia aí de meio que de Viajante, comerciante, né? viajante, Viajante. gosta de descobrir coisas. Exato. Você era muito comunicador de criança, assim, quando tava com seu pai? Engraçado que não, quando era pequeno era bem tímido, era bem introvertido, né? E meu pai sempre foi um cara muito aberto, comunicador, porque ele sempre, como ele trabalhou por muito tempo com isso, com comércio, depois ele foi para a área de ele foi trabalhar como corretor de imóveis, a parte comercial mesmo. Ele sempre foi um cara que falou muito com as pessoas, muito aberto, muito brincalhão. Então, eu não sei, eu acho que eu herdei um pouco disso dele, assim, eu, meu irmão. Meus irmãos, claro, né? Eu tenho uma irmã de São Paulo, a Vanessa, que era super comunicativa, né? Muito idêntica a ele. Acho que a gente puxou um pouco isso dele. Acho que Nossa, veio que no lindo. sangue. Você fala do seu pai com tanto amor, fica até emocionada. Ah, Acho linda essas carinho. histórias, assim, porque talvez você era aquela criança que ficava observando só, e depois É, você foi meio que replicando certos. é Super exatamente legal isso. isso, Acho né? que até uma fase da minha idade ali eu fui bem retraído, bem quieto, e depois aos poucos você vai entendendo o mundo e se abrindo mais, né? Filho de peixinho, aí começa a É. nadar em algum momento, né? Em algum momento. E você fala do amor pelo pai, tanto o pai quanto o amor pela mãe, começa a bater mais forte quando você tá longe dele, né? Aí ele com medo da mãe dele ficar com ciúme. Tem que citar ela, senão ele pode dar uma Claro, bronca. com Mas certeza, é porque sua mãe isso. devia ser uma lutadora, né? Porque tem um É, marido que vai pra aqui, vai pra ali, vai pra aqui, vai pra lá, ela tem que cuidar do resto, foi né? exatamente. Eu sou o quinto filho da família, né? Eu sou a última bolacha do pacote, a gente brinca, A né? rapa do tacho, eles Meu falam pai isso. Ai, exato. que Meu pai ele absurdo. foi casado duas vezes. No primeiro casamento ele teve dois filhos. No segundo casamento eu e mais dois. Todos os cinco sempre fomos muito apegados, independente da separação deles, etc., a decisão que eles tomaram na vida. E aí da segunda etapa dessa fase do meu pai, a minha mãe ela acabou dando atenção maior aí para os filhos, criando os três filhos e o papel dela principal ali foi realmente conduzir a casa, né? Meu pai lutar pelo dia a dia, né? Ai, que lindo. Legal. Bonita essa história aí. Legal, acho super legal isso. Boa. Quando as pessoas trazem à tona, assim, tá falando da vida, e
eu acho que o pilar da nossa vida são os primeiros anos ali, quando a gente meio que forma a personalidade, a gente entende quais são os princípios que realmente são importantes pra gente levar pra vida. Isso é tudo ali no seio familiar. Então, quando eu vejo uma pessoa que não tem família, eu fico com pena, porque acho tão importante, tipo, como que desempenha um papel muito crucial na nossa vida. A gente vai baseando as nossas decisões de adulto, tudo naquele momento. E você começa a Sim, contar a sua com história com certeza. isso, pra mim já é, uou, Não, começou com super certeza. bem, assim. Eles são meio que. A gente cria a nossa base com base naquilo que a gente vive com eles, né? Hum, Mas uma coisa é fato, é difícil falar tchau, né? Mas chega uma hora que é, a gente tem que tomar uma decisão. sim. Vou colocar o pé no mundo ou vou viver mais próximo da família, amigos, etc, né? Então, essa tomada de decisão acho que é um pouco do desafio que nós, como imigrantes, vivemos, né, fora do Sim. Brasil. A saudade sempre bate, o fato de não ter eles por perto. Eu sinto muita falta, às vezes, de. Eu tinha muito costume no Brasil de. Faz pouquíssimo tempo que eu tô aqui, né? Mas eu tinha muito costume de, às vezes, ligar pra minha mãe de final de semana e falar assim: mãe, vamos sair pra almoçar? A gente ia em lugares aleatórios, passar a tomar um café na casa do pai. Isso é gostoso, né? Então, remete a toda a sua infância, sempre vem as memórias, você vê fotos, todos os pais sempre têm umas fotos, nossa, quando pequeno, da família, tudo. Que a Então, gente ama rever mil vezes, então né? passar lá traz boas memórias, né? E aí, quando você toma uma decisão como essa que a gente tomou em conjunto, né? Você acaba abdicando para um propósito de um bem maior, né? De um sonho maior, né? E é temporário também, nada é assim, uau, pra sempre, não vou te ver nunca mais, graças a Deus, né? A diferença é você visitar eles todo final de semana e passar a visitar eles a cada 7 meses, 10 meses, né? Eu estive com eles em dezembro, quando eu me mudei para cá eu cheguei em janeiro, e minha próxima volta para o Brasil agora vai ser em dezembro de novo, então eu vou ficar um ano afastado. Mas eu sempre mato a saudade fazendo chamada de vídeo. O WhatsApp hoje em dia ajuda muito. É uma Muito. ferramenta Não, a poderosíssima. tecnologia mudou totalmente a lógica do É, imigrante. Quando eu vim pra aqui, eu vim cheguei aqui e fiz 18 anos. Vim com 17, cheguei aqui. Não tinha legal. vídeo. Então eu tinha que ligar de um telefone. Eu morava em Portugal. Salário era bem basicão mesmo. Então eu comprava um cartão de 5 euros que tinha que durar. Então esse cartão durava, tipo, sei lá, 3 horas. Então eu ligava, a gente ficava monitorando, porque eu não queria falar só aquele dia, eu queria falar outros Sim. dias, né? Aí era meia hora chorando, depois meia hora falando algo. Até que um dia eu falei, mãe, assim, ó, não dá pra ficar chorando porque o cartão acaba. E foi assim, até hoje em dia eu não ligo muito pra minha mãe, porque naquela época eu habituei a não ligar muito, por causa Sim. dessa limitação. E quando veio a tecnologia, uau, eu posso ver ela, eu posso ver as É, pessoas, e eu acho maravilhoso. Isso foi muito bom pra gente imigrante, foi uma totally life change, assim, sabe? Na nossa vida, foi. Pra gente imigrante faz toda a com diferença certeza. ver a pessoa, Ontem saber eu que tava, por realmente tá bem. exemplo, em casa com a minha namorada, a gente tava cozinhando na cozinha, deu uma saudade da minha mãe, eu falei, deixa eu ligar pra ela aqui. Eu liguei via vídeo pra ela enquanto eu tava cozinhando ali, e a gente ficou conversando, batendo um papo. Como se ela Isso é estivesse muito lá, né? confortante, é muito gostoso, sabe? É. E aí ela ficava dando opinião, eu falava, deixa eu ver o que você tá fazendo. Então você pega o celular, mostra, fala, aqui, mãe, tô Aham. fazendo isso, isso, isso. Ah, não, mas você não fez certo isso. Eu falei, você não tá sentindo gosto, só eu tô. Vai ter que Mas acreditar. ajuda demais, assim, ajuda muito a você compensar essa falta que eles fazem, né? Eu às vezes sonho que eu tô, mãe, me empresta um tabuleiro. Ah, Sonho. que legal. Às vezes eu tenho esses sonhos assim, de muito tempo, sabe? Tipo, que eu tô sonhando que eu tô pedindo algo que precisa estar presente. Mesmo Sim. que, tipo, você tá com videochamada e tal. Te acontece isso? De você sonhar que tá no Brasil, por Eu exemplo. sonho com muitas ações, assim, com eles por perto. Sonho muito com meu irmão, sonho muito com eles. Tenho tudo quanto é tipo de sonho, que a gente tá junto, que a gente tá na praia, que a gente tá, sei lá, batendo um papo. Tá sendo que pra mim é tudo muito novo ainda, né? Então, 4 meses num país novo ainda é algo que eu ainda tô me acostumando a isso, a essa vida, né? Acho que já passou aquele momento do choque de estar aqui, de realmente pôr o pé no chão e falar aqui que eu fiz da minha vida. E acho que agora é realmente a parte da adaptação. Então agora eu começo a ter alguns sonhos mais tranquilos, assim, do tipo memórias boas, memórias afetivas. Então acontece com alguma frequência, assim. Acho que é tudo parte da saudade, né? A gente não É. tá por perto, a gente tá sempre carregando eles em pensamento, tudo.
acaba levando a isso, né? Pouco a pouco vai assimilando, né? Com certeza. Mas você estava dizendo que você, com 13 anos, acompanhava todo o corre do seu pai e tudo. Em que momento que você foi escolhendo a sua própria caminhada, assim? Profissão, tudo mais, porque foi sua profissão que te trouxe, né? Sim, Até Luxemburgo. sim, com certeza. Quando eu estava ali por volta dos meus 16 anos, 17 anos, eu sempre quis fazer. Eu tinha muita facilidade em aprender uma nova língua, então eu aprendi o inglês muito cedo, né? Ao longo da trajetória ali da minha adolescência, eu não tive a oportunidade de estudar em bons colégios. Então, quando eu saí do colégio, estudei num colégio público a maior parte da minha vida, a primeira coisa que eu fiz quando eu arrumei o primeiro emprego foi me inscrever num curso de inglês, porque eu queria desenvolver a língua. Eu sempre tive o pensamento de que o mundo é diferente, está mudando muito, né? Então, ter uma segunda língua que ajude você, de repente, a interagir, abre novas oportunidades, etc., é essencial, assim, para praticamente todo mundo, na minha opinião. Claro, depende da profissão que você segue, né? Mas eu, naquele momento, não sabia ainda muito bem o que eu ia seguir, né? Mas eu decidi começar a estudar a língua e isso fez muito bem para mim, né? Então, aos poucos eu fui me desenvolvendo, fazendo esse desenvolvimento pessoal e chegou o momento da escolha do que eu faria, né, pós-colégio, né? Meu pai, ele pegou muito forte ali que ele gostaria que os filhos fossem engenheiros, né? Então ele traz muito aquele pensamento tradicionalista, né? Vai ter que ser engenheiro ou médico. Esses dias minha namorada me deu bronca, eu falei pra minha sobrinha que ela tinha que ser médica também. Ela falou, deixa ela escolher. Eu falei, tá bom, vou deixar. Não Não vou. vou fazer igual, desculpa. E aí eu acabei entrando num curso de engenharia da computação, que foi onde abriu até então as portas para o mundo para mim, né? Engenheiro da computação, você é. Engenheiro computacional. E você já tinha essa coisa na cabeça, tipo assim, mesmo seu pai fez uma pressãozinha ali e tudo, mas nessa época você já tinha a visão de que computação seria o futuro, assim? Como que Na era na época? verdade, eu tinha aquela noção, aquele sentimento de que a computação era uma coisa que veio para ficar, né? Então, eu fiz a faculdade em 2005, de 2005 a 2010, e tem um fato também que, na verdade, não era a minha primeira opção, né? Então, Qual que era a eu primeira tinha opção? muito vontade de fazer ou marketing ou economia. Ah, é legal Eu também. adorava ver números na televisão, índice, inflação, dólar, sempre gostei muito dessa parte. Agora eu me afastei um pouco disso, mas quando eu era mais novo eu gostava muito desses indicadores, esses números. E marketing, sei lá, pela minha forma de ser hoje, sabe? Muito comunicativo, extrovertido e tal. Tem muita gente que fala, nossa, se eu fosse marketing, você ia ser muito bem na área, ia se dar muito bem, né? E eu falei, Ah, mas não, faz agora eu parte. abraço. Mas, apesar de eu ter escolhido a engenharia da computação, eu não tinha tanto apego a essa profissão. Eu fui muito mais guiado porque meu pai queria que eu fizesse engenharia e, ao mesmo tempo, eu falei, tá, então eu quero fazer algum curso mais moderno, recente. Não quero fazer algo como se fosse uma mecânica ou uma engenharia de processos, elétrica. São cursos sensacionais também, claro, né? Não desmerecendo eles. Mas eu pensei em fazer algo que fosse mais voltado à parte de modernidade, tecnologia. Eu acabei fazendo a computação. Uma supervisão de futuro, né? Eu tive, vou ser muito sincero, hoje eu tô com meus 39 anos, né? E eu tive altas e baixas na carreira, sim, acho que umas duas vezes. A primeira crise que eu tive foi, acho que uma que todo mundo fala que todo profissional vive, que é nos 30 anos. Quando você olha e fala, cara, eu não me sinto realizado, não sei se eu estou na profissão correta. Então, naquele momento, eu estava trabalhando para uma empresa no Brasil, a gente trabalhava com uma tecnologia, mais especificamente uma empresa em Hortolândia, a gente trabalhava com uma tecnologia muito antiga, que já não é muito mais usada em muitos países ou Naquela empresas, época já era etc. antiga. Em 2007 foi quando eu entrei na área. E aí em 2010, mais ou menos, quando eu estava ali próximo dessa idade, eu falei, cara, não estou me achando na carreira, não sei se eu fiz uma boa escolha. Então você começa, jovem, você quer mudar a todo momento, você quer fazer as suas escolhas, você começa a viver um ciclo de rebeldia. Então, eu me lembro que eu comecei a trabalhar, eu saí dessa empresa de Hortolândia, tentei uma empresa em São Paulo, mas quando eu estava indo em São Paulo, eu falei, ainda não me sinto realizado.
Voltei um belo dia para Campinas, me veio na cabeça ali uma matéria que eu gostaria de ser piloto de avião. Voltei para Campinas, me matriculei numa escola de piloto de avião e comecei a fazer um curso de piloto de aeronave. Que coragem! E eu acabei fazendo parcialmente esse curso. Eu cheguei a pilotar um monomotor, um Cessna. Eu tenho cerca de 26 horas de voo. Meu pai ia me ver, meu irmão ia me ver com meus sobrinhos. Eu pilotava Uau! lá nos Amarais, no Campo dos Amarais, em Campinas. E eu tava adorando esse momento, essa fase. Só que aí, ao mesmo tempo, como eu já era graduado, já tinha uma experiência, eu acabei recebendo convite para outras empresas. Então eu comecei a ponderar o quanto eu ia ter que investir nesse curso da pilotagem, o quanto que eu ia receber de retorno, o quanto que eu ia ter que abrir mão de uma vida, porque a vida do piloto não é fácil. Comecei a conviver muito com esse pessoal dessa área, e aí eu acabei, de certa forma, colocando o curso em pausa e segui minha vida na área de TI. A verdade do universo é a prestação que vai pagar. Já dizia ao Seixas. Um pouco isso, né? Eu carrego comigo um pouco de um sentimento de, cara, a vida é muito única. Se a gente não tentar, e se a gente não arriscar, e se a gente não, sabe, tentar mudar a nossa rotina e fazer aquilo que nos agrada, e testar coisas novas, só tem essa oportunidade, por que não, sabe? Muitas pessoas vivem com medo de tomar decisões ou de fazer mudanças ao longo da vida. Peraí, eu vou pegar minha carapuça aqui. Mas eu sempre fui um cara que eu acho que as coisas nunca deram errado porque eu nunca tive medo. É isso que eu ia falar, você não é um cara medroso, Então né? eu sempre falei assim: ah, vou estudar aviação. E fui lá, Foi, voei foi. avião e gostei, fiz amigos. Foi uma fase muito legal. Aí eu cheguei à conclusão, falei, aviação não é pra mim, deixa pra quem gostaria de ter sucesso nisso, volto pra área de TI. Tô na área de TI, não tô gostando dessa área, vou mudar de área. Fui, arrisquei, fui pra outra empresa. E assim eu fui indo, até que o futuro vai trazendo pra gente, vai colhendo os frutos daquilo que a gente foi tomando como decisão. E aí você leva a vida de uma forma muito mais fácil, né? Então, Quando você saiu lá da aviação e você voltou para sua área, você voltou como... Eu não eu entendo. continuei, na verdade, eu nunca saí da área, eu continuei trabalhando nela, Uhum. mas aí eu recebi uma nova proposta de emprego, decidi aceitar e seguir essa nova proposta de emprego. Que daí você já saiu do sistema obsoleto. Já saí do sistema foi... obsoleto e fui para uma coisa um pouco mais moderna, né? Então, o sistema obsoleto é um negócio que eles chamam de COBOL, né? O COBOL é um sistema de computação extremamente antigo, muito utilizado em área bancária, etc. Todo mundo fala que o COBOL vai morrer no ano 2000. Então, assim, o COBOL é uma linguagem de programação, uma arquitetura muito antiga, né? E que ainda é muito utilizada por grandes instituições financeiras. Só que eles começaram agora uma transformação, porque essa linguagem de programação ela é muito travada, ela não permite que você faça grandes adaptações e revoluções sistêmicas. Então agora todo mundo começou uma onda de eliminar o COBOL e trazer linguagens de programações mais modernas, como por exemplo o Java. Então eu, nesse meio tempo aí, que começaram esses rumores, diversas empresas a tentar fazer essa mudança, onde eu falei, não, para mim já deu essa área, eu vou para uma área de tecnologia mais moderna, né? E aí eu comecei a trabalhar em outras empresas, onde eu acabei indo para uma área mais voltada para a parte de processos, mais para a parte de levantamento de requerimentos e assim por diante. E foi essa área, você veio para Luxemburgo trabalhando com isso? Não, tem mais coisas antes. Meu ainda. Deus, você é muito corajoso, cara. Eu sempre tive esse sonho, como eu sempre fui engajado com inglês, sempre quis estudar desde cedo, eu sempre tive esse sonho de querer morar fora, estudar fora. Ai, deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso. Claro. Desculpa te cortar, não esquece o que você ia falar. Você precisava do inglês no Brasil? Em alguma das O suas inglês, para experiências? quando você entra na área de TI, é um divisor de rios. Era isso que eu Então, tinha assim, dúvida. você tem muita empresa de TI no Brasil que você consegue hoje ter emprego sem ter um pingo de inglês, só que grandes oportunidades vêm quando você demonstra a proficiência na língua. Não é somente inglês, Você se você fica tem meio espanhol coxo, né? também. Se você não tem, você fica muito preso a empresas brasileiras. Por exemplo, instituições bancárias. Existem grandes instituições bancárias no Brasil, em São Paulo, que pagam salários muito bons e eles não requerem inglês. Mas até eles estão mudando um pouco esse conceito, porque hoje em dia o termo globalização e essa integração com outras instituições fora do Brasil está se propagando por todas as áreas.
Então, quando você tem o inglês, você consegue realmente um mar de oportunidades assim muito maior. E a área de TI é uma área muito rica, é uma área que eu sugiro para todo mundo no sentido de, cara, você tem uma frustração, você está numa profissão que você não gosta, que você está desempregado ou não consegue arrumar uma realocação, estuda para TI e entre na área de TI que E o você inglês e o inglês, e se der brilha. também, você vem junto com o inglês que você nunca vai cessar suas oportunidades. Então, a área de TI é assim, você perde um emprego hoje, daqui 2 semanas você arruma em outro lugar, sabe? É muito aquecido o mercado e é uma rotatividade muito grande. Então, muito dificilmente você vê profissionais ficando 30, 40 anos dentro de uma empresa. Normalmente é um ciclo muito curto para todo mundo, sabe? Ah, é? Porque, É, claro, é fácil arranjar outra coisa e é vai, mais vai fácil você. É escalonando. isso, é mais fácil você crescer, aumentar seu salário, seu poder aquisitivo, etc., mudando de empresa, do que às vezes você ficando estagnado em uma empresa e trabalhando em todo aquele processo de crescimento de carreira, que é sempre muito burocrático na maioria das empresas, né? Então, muitas Sabe o empresas que são me importa? criticadas porque elas têm um processo de carreira muito mal definido, né? Às vezes eles são muito burocráticos, exigem Sim. muito do funcionário, o retorno financeiro às vezes não é tão progressivo, então às vezes você dá um step back e voltar, você consegue ir pulando essas casas Uhum. nesse jogo de tabuleiro, né? Step back, voltar, você fala, sair da empresa. Tipo, aqui na Amazon, eu trabalho na Amazon igual que você, né? Sim. Aqui na Amazon tem um termo que até a NDJ estava falando que queria acabar com isso e tudo, que era o Bloomeranger. É o cara Aham. que tá no nível, aí ele é muito burocrático subir, que é muita concorrência dentro da própria empresa, os requerimentos são muito fortes, a pessoa sai, pega uma experiência fora e volta com outro nível. E daí fala os Bloomerangers. E daí eu tava lendo um artigo que eu achei legal o nome, na verdade. Eu comecei a falar, que nome bonito, né? Bloomeranger, legal. E fui ler direitinho o que era aquilo. E eu vi que na sua área, tipo, a área de IT, que tem muito isso. Que, tipo, agora eu entendi por quê. Porque é fácil encontrar Ah, outros trabalhos. sim, E se sim. uma pessoa for começar, o que você dá uma dica, assim? Começa por onde? Eu Um acho que curso assim, básico, técnico? a área de TI hoje em dia, quando as pessoas pensam em TI, elas acham que é só programação, só fazer código que a gente fala, né? A área de TI é muito mais extensa do que isso. Então você tem posições tanto para a área de fazer código, de realmente programar em diversas linguagens. A gente tem muitas linguagens hoje em dia que as empresas utilizam. É claro que você tem algumas linguagens de programação principais, a Java é uma delas, .NET, C Sharp, entre outras. Só que você também tem áreas que você pode, por exemplo, trabalhar com a parte de business, você pode trabalhar com a parte de gerenciamento, você tem oportunidades como consultor, então você tem diversas opções dentro da área de TI que você pode de repente explorar. O caminho para chegar nessas oportunidades não tem muito uma facilidade. Você realmente tem que fazer um curso universitário para conseguir dar um passo dentro de uma empresa. Eu tenho alguns amigos que não fizeram, não chegaram a concluir o curso, estão na área, mas você vê muita restrição e preconceito das empresas para aquelas pessoas que adquiriram o conhecimento, mas não têm um diploma só para falar que tem um diploma. Uhum. Então, assim, fazer um curso voltado para a TI é a melhor das opções, né? Hoje em dia tem muitas opções, principalmente no Brasil, então você consegue ter acesso muito fácil a essa área e consegue, de repente, ingressar. No meu segundo ano, eu já estava num programa de estágio, né? Então, o estágio é muito rápido, a oportunidade para você entrar na área aparece muito rápido. E aí é só você aproveitar a onda e seguir, né? É, legal. O Jeff Bezos fala que a gente tem que preparar a nossa onda. Tipo assim, ó, eu pego algo, uma área, estudo ela na exaustão. E vai chegar um momento que a onda própria vai vir Ah, me pá. buscar. Sim. E em Haiti funciona assim? Ou porque eu tenho a impressão, às vezes, assim, quando eu vou coisa. Eu sou super leiga, tá? Então, às vezes eu falo umas merdas também. Porque eu Não, não fica entendo nada tranquilo. disso. Mas a percepção que eu tenho de fora é que a pessoa tem que ficar correndo, tipo uma corrida de ratos, para conseguir estar dentro dos sistemas em Haiti. Acontece muito isso de verdade ou é só uma percepção A assim? tecnologia muda muito rápido, né? Isso. Então, toda essa base para suportar essa tecnologia também muda rápido. Então, você tem que estar acompanhando as tendências, né? Um exemplo muito claro é que você tem agora a área de inteligência artificial. Veio muito forte. Com a inteligência artificial, vem novas ferramentas,
vem novos modelos, vem novos sistemas. Então, o profissional que quer estar bem no mercado, bem colocado, ele tem que estar acompanhando todas essas mudanças e tem que, de alguma forma, se posicionar dentro disso, né? Seja através de um estudo próprio, um curso, etc., né? Mas não é uma regra isso, né? Porque isso também chega uma hora que cansa, você Isso. tanto tem que ler tanta coisa, se especializar em tanto. Você pode simplesmente seguir um caminho, uma ideologia, uma tendência e se fortificar naquilo. Por exemplo, né, eu atuei nos últimos anos como gerente de produto. Né? Então, eu era um product manager dentro da Amazon que eu tentei me especializar, tirando algumas certificações específicas, fazendo alguns estudos tem diversos programas de estudos no Brasil. E aí eu acabei me fortalecendo nessa metodologia, né? Nesse ramo de trabalho, né? Você trabalha com AWS, essas coisas assim? Não, Não é não. nesse ramo do Hoje, business? hoje eu trabalho na Amazon no setor de varejo, que a gente fala que é o retail, né? Então, a Amazon ela tem dois segmentos. Tem a tecnologia, que é a AWS, e você tem o retail varejo, que é quem cuida do aplicativo em si, né? Então, Ah, ofertar você... produtos, colocar, disponibilizar esses produtos para os clientes, cuidar de toda a gente chama de supply chain, toda a cadeia de suprimentos que vem antes disso, né? Então, é a Amazon entender o quanto que ela tem que comprar, como que ela vai comprar, onde ela vai disponibilizar esses produtos, como que ela distribui isso na rede, na malha. Então, tem todo um trabalho por baixo do aplicativo que as pessoas não fazem ideia. E é Não, eu faço ideia sim, porque extremamente a Amazon, meu complexo. Deus, é tudo É. muito, é um país. Eu acho que a Então, Amazon é um país, não é verdade? é o mundo, E na cada verdade. setorzinho é o mundo, cada setorzinho é um paísinho ali, e aquela Exato, coisa, é tudo muito. exato. É impressionante isso, né? O negócio É. das empresas. Eu tive a minha primeira experiência que eu fiquei muito chocada assim, com empresas foi assim: ó, eu adoro Swarovski, adoro Swarovski. Tenho algumas coisas, gostaria de ter mais, mas eu adoro. Fui para Londres, fui morar lá um tempo e eu fui contratada numa área assim que tinham vários prédios com business. E daí, em tal prédio tá o office da Swarovski. Eu falei, Swarovski? Vamos lá conhecer. Era um puta lugar enorme. É. E eu olhava tudo aquilo, não, na entrada tinha uma cortina assim de Swarovski. Eu já fiquei parada ali já em êxtase, assim, olhando aquilo, a beleza daquilo. E conforme eu ia entrando, cara, era uma coisa muito, um universo assim, muita, muita, muita gente. Falei, meu Deus, tanta gente. Foi a primeira vez que eu tive a percepção. E daí, depois, passado o tempo, bom, fui mudando de emprego e tal, não sei o que, até que eu cheguei na Amazon. E eu fui ver o que era a Amazon. Falei, meu Deus, existem outras empresas no mundo? Porque isso aqui já, pra mim, já abrangiu tudo, sabe? Eu acho tudo muito mágico, muito. É. Então, às vezes, isso que você falou do inglês, e o Lucas também na entrevista, ele falou muito. Tanto que o inglês abre portas para você entrar num universo desse, porque é um lugar que você tem múltiplas opções de se mover e de contribuir para Sim. o negócio e para você, como pessoa, assim, você está numa organização dessa, é surreal, né? Até antes de você falar da parte profissional, né? Você ter o inglês, você abre portas também até para um estudo no exterior, né? E é aí um pouco que vem da continuação da minha história, né? Que eu ia comentar que eu sempre tive esse sonho de querer estudar fora e morar fora. Então, eu, de certa forma, eu vim me preparando para aquilo que eu achava que algum dia pudesse acontecer. Então eu mantinha uma rotina de estudo com escolas, com professores particulares. Nesse meio tempo eu tive esses entrepostos de carreira que eu não sabia se eu estava na área, Esse fui fazer o curso de split. aviação, e aí eu já estava em alguns projetos internacionais que eu conseguia me desenvolver melhor um pouco no inglês. Até que quando foi em 2018, eu decidi que eu queria estudar no Canadá. Eu li muito sobre a questão do programa de imigração do Canadá, algo chamado Express Entry, que você cria uma pontuação com base no seu perfil, etc. Como que é isso? O Express Entry, basicamente, o governo do Canadá ele oferta algumas possibilidades de imigração direta com base em uma pontuação que você cria. Essa pontuação é baseada no seu perfil, na sua formação profissional, no domínio de línguas e se você tem família ou não. Então, se você, por exemplo, Camila, fala inglês e francês fluente, sei lá, vou inventar aqui, você ganha 150 pontos. Se você
é casado e tem um filho, você ganha mais 200 pontos. Se você é das áreas que eles estão procurando imigrantes, você ganha mais tantos pontos. Então, no final, você coleta um conjunto de pontos, aplica para essa opção de imigração no site do governo canadense, e aí todo mês ele gera uma nota de corte. Ele fala, ó, esse mês quem fez 570 pontos, até 570 pontos para cima, né? Entra no site, se cadastra que você vai ser chamado para a imigração. O processo demora muito. É um processo que ele tem várias etapas de preparação, então não é tão simples assim. Você tem que se certificar, você tem que comprovar a sua proficiência nas línguas. Então eu lembro que Tem que fazer IELTS? eu fiz o IELTS. Meu Primeiro eu Deus. fiz o IELTS General, porque eu falei, não, vou fazer imigração, vou para o Canadá. Fui lá, fiz o IELTS General, juntei todas as minhas notas, a área de TI é uma área muito boa, que dá muitos pontos, só que eu era solteiro, só dominava inglês. Então eu cheguei numa pontuação que nunca batia o que o governo chamava. E aí eu falei, como é que eu subo isso? Bom, se eu casar e ter um Procurar uma filho, esposa. ou de repente posso pegar a esposa de aluguel, ou de repente me desenvolver no francês. Então eu falei, caramba, não tá dando. O francês eu vou precisar, sei lá, de 1 ano para poder ser proficiente, que também tem que fazer a prova de certificação do francês. Então eu falei assim, vou achar uma alternativa. O que eu posso ter de alternativa? Bom, e se eu for para o Canadá estudar? Eu falei, bom, pode ser. Preciso de alguma aplicação de visto? Não, preciso só ter um funding para pagar a matrícula lá. Então tá bom, então vou me planejar. E aí eu decidi me mudar para Vancouver em 2018, Aí no caso o 2019. founder foi você mesmo. O founder fui eu mesmo. E eu decidi ir para Vancouver fazer um curso universitário, numa faculdade que eles chamam de pública, mas é paga. E aí eu fui fazer um curso que eles falam que é full time, né? Então eu estudava das 8 às 5 da tarde. Então eu me mudei para Vancouver nesse tempo, e aí eu comecei a fazer esse curso universitário lá em Vancouver. Mas aí como é que você fazia? Você tinha dinheiro para poder te bancar? Esse é um bom ponto, porque o curso é bem pesado. Eles cobram, se eu não me engano, o curso por completo ele tem uma duração de 2 anos. Esse curso que eu escolhi, que era o curso de Business IT Management, ele, no total, ele cobrava algo em torno de $32 mil canadenses. Por todo o curso? Todo o curso. Você paga lá por semestre. Então, a cada semestre você tem que desembolsar um montante para poder fazer, para poder participar das aulas e ter acesso à universidade. Então, eles não têm essa coisa que a gente tem aqui no Brasil do parcelado, né? Então, lá você tem que chegar no começo do semestre e pagar por aquele semestre, e aí você faz o pedaço do curso. E daí eles te dão moradia, essas coisas? Não. Dá para você fazer aplicações, mas aí é um processo mais burocrático. Tem que ter comprovação de renda, solicitar apoio do governo. Então, tem bastante coisa que tem que ser investida aí para poder ter qualquer tipo de apoio do governo. Mas eu fui realmente por conta própria, tinha guardado um dinheirinho ali, falei, vou lá, bom, o que eu tenho dá para pagar o curso? Dá para pagar quase tudo, mas se eu for também usar tudo, eu vou acabar com isso muito rápido. E aí eu fui morar na casa de um casal de amigos, eles me acolheram muito bem, estive com eles durante esse tempo, e aí eu falei, olha, eu preciso de uma fonte de renda, porque senão vai esgotar muito rápido o que eu juntei. E aí eu decidi trabalhar também para poder auxiliar um pouco com despesas. Você estudava full time e trabalhava? Me coloquei nessa situação, então eu tinha dia que eu saía da faculdade e aí eu ia trabalhar numa creperia francesa. No aprendeu a fazer crepe. Aprendi a fazer quase crepe. Aprendeu a falar francês. Quase aprendi a falar francês. E era muito engraçado que nessa creperia começou a rolar uma autossabotagem. Porque eu já tinha, sei lá, cerca de 10 anos de experiência na área de TI. Não me fala que você tinha queria experiências profissionais muito relevantes. E aí eu estava numa creperia fazendo crepe às 2 da manhã, com a galera que tinha bebido um pouco a mais, uma balada, alguma coisa, com algumas pessoas dando bronca em mim porque eu não estava limpando a chapa direito, sabe? Então você começa a viver a situação e fala, cara, por que eu tô vivendo isso? Não tem motivo. Mas é maravilhoso também. Você não acha que, às vezes, assim... Não sei, eu falo pela minha experiência, de eu ter passado por essas fases, principalmente hotelaria, né, restaurante e tal. Cara, me fez uma puta pessoa melhor. Não, essas fases ajudam a gente a amadurecer, né? Nossas ideias, a pensar melhor no nosso futuro, a tomar decisões mais concretas. Exato.
O que aconteceu foi que eu dessa creperia eu acabei indo trabalhar num estádio de hóquei, também de funções gerais, então um dia você fica no caixa, outro dia você fica no atendimento, outro dia você fica na venda de gifts, etc. Mas enfim, culminou na minha desistência, do sentido de Ai, não tá do rolando. curso? Não tá Mas porque eu acho rolando, que você pegou muito pesado. cansaço, frustrado. O curso em si eu achei que não entregou o que eu esperava. Eu pesquisei, eu li a respeito, mas quando eu cheguei lá, eu achei muito básico para aquilo que eu esperava. E aí eu tomei a decisão super consciente de falar, não tá dando, vou voltar pro Brasil. Ai, você Então desistiu. vem a Mas a desistência, experiência mas foi a legal. desistência também ela é uma decisão, é uma coisa madura, né? Que você É. também não se coloca numa situação que, vou tocar isso porque eu estou aqui. Não. Mas a É experiência botar a foi mão na legal ou consciência não? e falar assim, tá, deu pra mim, eu preciso voltar agora. Mas foi legal a experiência da creperia e Mas foi tal. maravilhoso, né? Eu Tipo, se aconselho você todo mundo. O destacar único sua vida. problema que eu vejo é que, assim, eu fiz essa experiência com meus 32 anos de idade. Eu Podia ter nunca sido tive a mais novo, né? oportunidade de fazer isso mais novo. Eu não venho de família rica, etc, Hum. né? Então, se eu tivesse a oportunidade, eu teria ido com meus 25 anos, acho que seria fantástico. Então, hoje em dia eu não tenho filho, mas se um dia eu tiver, a primeira coisa que eu vou falar é assim, cara, você tem que ir pra fora e ver uma experiência fora, sabe? Nem que seja para fazer um curso de férias, um curso de verão, porque para quem tem oportunidade, claro, né? Não é algo muito fácil, hoje em dia é muito acessível, mas agrega demais, demais. Agrega Você aprende a se muito. virar sozinho, você está longe da família, você aprende a lidar com esse sentimento, amadurece suas decisões. É realmente uma experiência que é um choque, assim, né? Então, Eu faz a quando, gente ser melhor, né? eu quando saio com pessoas que eu não conheço, sei lá, um contexto laboral, algo assim que eu tenho que me colocar em grupos de pessoas, eu sei claramente quem já teve uma experiência de restauração, de trabalhos mais básicos e quem não teve. Sim. Se nota assim a distância, sabe? É, E acho que é muito válido, cara. é Por muito mais que válido. é E tem perrengue. retorno, viu? Porque quando eu voltei para o Brasil, para mim era um sonho, assim. Eu estava de repente dentro de uma universidade no Canadá, num palco sei lá, 200 pessoas e um professor lá na frente explicando a matéria e vinha na minha cabeça e falei assim, nossa, eu assisti vários filmes americanos que tinha essa imagem das pessoas, todo mundo numa sala com o professor, e eu tava lá no meio, era um deles, né? Então, o seu inglês ou a língua que for, né, do país que for, se desenvolve muito, muito. Então, assim, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei muito bem preparado, né? Eu tive um medo, do mercado de repente não me absorver de novo, porque eu já estava com meus 32 anos de idade e tudo, então a minha permanência no Canadá durou menos de um ano, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, bom, agora é o momento de voltar para a área. Eu acho que eu levei cerca de 40 dias para conseguir uma nova oportunidade. Sempre Que ficou muito aí, arrependido? a princípio, eu fiquei com um leve arrependimento de ter voltado, mas aos poucos eu Foi fui fazendo superando sentido, isso. né? Foi fazendo sentido, que aí eu consegui excelentes posições no Brasil. Então, primeiro eu fui trabalhar numa fintech alemã, depois dessa fintech alemã eu fui trabalhar numa empresa, numa cervejaria no Brasil, super famosa, onde eu fiquei por cerca de 3 anos e meio, e dessa cervejaria eu acabei entrando na Amazon. Então, voltar para o Brasil me abriu novas portas que nem eu esperava. E de fato, hoje eu estou em Luxemburgo graças a toda essa trilha, toda essa carreira, né? Sabe que uma vez um rapaz mandou mensagem pra mim, ele era de Haiti também. Camila, vale a pena. Na época eu tava morando na Noruega. Vale a pena? E eu falei, vale a pena, vale, porque só a nível de crescimento pessoal é brutal, assim, você sair do seu contexto de vida e ter que entender outro contexto, porque você é uma criança quando você chega num lugar novo. Principalmente se você vai sem trabalho, que era o caso dele, ele queria meio que tentar a vida, assim, sabe? E eu fiquei falando pra ele um tempão, assim, não vale a pena por questão de crescimento pessoal. E ele acabou não fazendo. Eu falei, eu acho que ele não quer crescer pessoalmente, uma coisa assim. Mas a pessoa fica chocada que eu não falei que não é um crescimento financeiro, eu não tô falando nada disso, tô falando de crescimento pessoal. Uhum. E eu acho muito válido. Eu tenho, inclusive, um sobrinho que ficou um tempo em Portugal. E quando ele voltou pro Brasil, tipo, não deu tanto certo lá em Portugal pra ele a nível financeiro. Mas quando ele voltou pro Brasil, ele era outra pessoa. Sim. Ele conseguiu ver coisas que as pessoas que estavam lá naquele contexto não viam. Então hoje ele tá super bem, tá lá felizão da vida, dança, é maravilhoso.
Eu acho super legal essa coisa do crescimento pessoal. Isso te aconteceu aí nessa sua experiência. Sim, com certeza. Eu acho que é, você enfrentar uma mudança dessa não é fácil, né? Não existe um livro, um beabá que você vai falar assim, ah, isso aqui é muito fácil. É só eu seguir o que essa pessoa fala. Tem influencers hoje em dia na internet, muito comum, retratando a vida maravilhosa fora. Nossa, olha só que lugar lindo que eu estou. Ah, eu comprei minha casa esse ano, paguei 30 mil euros. Mas não é tão simples assim, a realidade é outra, né? Você primeiro tem que abrir mão de tudo que você tem lá atrás. Você tem que se desapegar das pessoas. Para mim, uma das partes mais Te pegou difíceis mais, né? foi não só desapegar das pessoas, claro, essa foi a parte principal, que eu sinto muita falta nesses. Eu tô em Luxemburgo há 4 meses, né? Então, nesses 4 meses, eu sinto muito. Eu falo para todos meus amigos, cara, eu sinto saudade demais de vocês. É verdade que o homem não chora. Pai, mãe. Ah, depende da situação, depende do momento. Às vezes um chorinho faz bem. Ah, eu Dá uma faço terapia, desabafada, eu faço né? terapia, então assim, toda semana eu tô com a minha terapeuta. No Brasil? é, ela é do Brasil, eu faço Legal, online. Então legal. assim, chorar é um dos sentimentos que a gente tem que aprender a lidar, não demonstra fraqueza. Muito pelo contrário, é assim como a alegria, assim como o ódio, assim como a raiva, o choro também, a tristeza também faz parte dos nossos sentimentos, né? Você tava me falando, a gente começou falando que você sente saudade da sua família. Quando você teve essa experiência no Canadá, você também ficava sofrendo à Eu ficava distância? sofrendo à distância. Eu estava um pouco mais novo, foi uma primeira experiência, Mas você então. sabia que ia voltar e agora você É, talvez não sabe se vai voltar. exatamente. É diferente, né? Exatamente, é diferente. Ter a data da passagem de volta É, meio que diminui um pouco esse drama, é né? bem isso, porque naquela época eu tinha já meio que uma passagem de volta, eu já estava programando depois de um ano e meio, de repente voltar para o Brasil, mas eu não consegui chegar lá, infelizmente. Mas tudo que eu colhi depois disso foi muito positivo e só me deu mais força para tentar isso de uma forma diferente. Então eu coloquei na minha cabeça no sentido de, cara, eu quero ir para fora de novo, de alguma forma. E eu vou, mas eu vou dessa vez trabalhando. Não vou me colocar em risco de estar lá Não vou fazer sem. crepe. Ninguém me pede pra Não fazer vou crepe, passar eu não faço. perrengue, trabalhar Quis até altas planejar, horas da né? madrugada. Então, assim, eu fiz uma coisa mais bem elaborada, mais planejada. E aí eu consegui colocar em prática esse sonho, né? Então, uma das partes mais difíceis, fora saudade, família, etc., é você ter que se desfazer de tudo que você tem da noite pro dia. Eu tinha no Brasil, tinha um canto, eu morava de aluguel, então eu tinha meu apartamentinho, mas ele estava todo mobiliado com as minhas coisas. Cada vez que eu ia viajar, eu trazia uma lembrancinha. Então eu tinha uma mesa com todas as lembrancinhas de viagem, minha geladeira tinha todas as plaquinhas de cidades que eu já tinha visitado. Sabe quando você tem um fogão que você toma cuidado para não riscar ele, etc. Tava tudo bonitinho, minha cama, minhas coisas. Tinha um carro, tinha comprado uma moto, tava feliz da vida que eu rodava com essa moto de final de semana. De repente surge uma oportunidade, você fala, e agora? Corro atrás do sonho ou sigo vivendo aqui nesse conforto, esse luxo que eu tô vivendo, né? E aí eu decidi correr atrás do sonho. Então, Mas aí na eu, época que você. da noite pro dia, eu vendi tudo. Eu recebi uma proposta, na verdade apliquei para essa posição da Amazon fora do país. E quando eu recebi a confirmação, o gerente me deu, sei lá, 40 dias para estar aqui. E aí, em 40 dias, eu tive que desfazer de tudo. Mas peraí, eu agora fiquei aqui curiosa. Como é que foi esse. Te deu um fogo aí e você falou, vou aplicar para Luxemburgo. Não. Quando eu entrei na Amazon, eu já entrei na Amazon pensando em algo além, assim, algo Mas quando você internacional. aplicou, tipo assim, eu quero ir para fora. Então, quando eu entrei na Amazon, eu falei assim, tá, eu vou entrar na Amazon, a Amazon traz oportunidades internacionais que a empresa que eu estava lá em Campinas, a cervejaria, não tinha. Falei, então eu vou arriscar a Amazon, eu vou para a Amazon, melhor empresa do mundo para se trabalhar, uma das maiores big techs do mundo, é, sei lá, super competitiva lado a lado com Google, com Microsoft, etc. Grandes oportunidades de carreira, desenvolvimento, muitos desafios e é uma empresa global. Você Falei, virou na Amazon, não em vou para a Luxemburgo. Amazon, Amazon. exato, vou para a Amazon. Só que a Amazon tem uma política que você tem que no mínimo trabalhar 2 anos antes e você tem que ter um level, que aqui dentro a gente tem levels, né? Então você tem que estar dentro de um level específico a partir dele e você tem que ter 2 anos de empresa para solicitar uma transferência internacional, né? Essa solicitação de transferência também não é algo tão trivial. Você precisa identificar uma vaga
aplicar, fazer todo o processo seletivo, e aí se você for aprovado, você faz a movimentação. E aí a Amazon te ajuda E nessa tem outro movimentação. corre, sabe qual que é? Que É. aconteceu comigo? É. Que até hoje, ai, vou contar, vou chorar aqui. Tá começando a cair a lágrima. Passei por uma entrevista tudo certinho pra entrar no time de liga em Singapura. Legal. Aí a manager, nossa, já tava apaixonada com a minha nova manager, não sei o quê. Não pode, porque dentro do país tinha uma pessoa com perfil igual. E que tava, Ué? tipo, no seguro-desemprego. Ixi. Então eu não podia por causa Nossa, eu disso. nunca ouvi falar E disso. Luxemburgo é igual, sabia? Não sabia. Luxemburgo é igual. Você pode passar nas entrevistas e tudo mais e pode chegar nesse último nível e o Estado fala: ei, você está contratando alguém de fora, mas aqui dentro a gente tem numa cartilha uma pessoa com um perfil que cumpre e, portanto, a gente dá preferência para quem está aqui já. Eu sei que nos Estados Unidos tem essa regra. Eu sei que para você fazer expatriação do Brasil para os Estados Unidos, a empresa tem que fazer uma justificativa para o governo do porquê que você está trazendo alguém de fora isso para aí. cá para poder dar um green card para ela. É a mesma coisa. Mas não é Mas green em card, Luxemburgo eu não vivi essa. Até porque eu vim para Luxemburgo como cidadão europeu. Então eu tenho cidadania portuguesa, que eu Você já tinha tirei. Eu tirei ela há uns 2 anos, 3 anos atrás, já pensando em algum momento utilizar isso no meu benefício. Então eu tirei a cidadania portuguesa, deixei lá na gaveta. Então E você se aí, preparou mesmo, hein, entrei na Amazon Felipe? em São Paulo, trabalhei bastante, ralei muito, ia para São Paulo todos os dias praticamente de carro, de Campinas para São Paulo. Ficava longas horas dentro do trânsito. Dizem que o time lá é super gente boa, né? O pessoal é super bacana. A Amazon, em geral, é uma baita empresa para se trabalhar. Então, assim, as pessoas são muito receptivas, todos dão muito apoio. É uma empresa que é uma das melhores empresas que eu já trabalhei assim, em termos de como eles recebem as pessoas, como eles suportam isso. O time de RH é um time muito bem estruturado. Então, e aí em São Paulo eu vivia muito dessa. Você ficou lá em São Paulo? 2 anos? Eu fiquei em São Paulo 3 anos, na verdade. 3 anos na Amazon Eu entrei lá? na Amazon em São Paulo bem no comecinho da pandemia. E aí quando eu fui contratado como home office. Então, quando passou-se a pandemia, começou a volta para o escritório 3 vezes na semana. Ali eu já comecei a sentir um desconforto. Falei, nossa, 3 vezes em São Paulo, vou ter que mudar para lá. Então, aos poucos, eu comecei a viver essa vida de idas e vindas de São Paulo, até que chegou uma notícia que falou assim, ó, agora a gente vai virar 5 vezes a semana, a gente vai voltar full office. Então, se prepare para vir para cá. E aí, nesse momento, eu falei para minha gerente, eu falei, eu compartilhei com você há uns anos atrás que eu queria aplicar para uma vaga global, lembra? Ela falou, sim, sei. Falei, acho que chegou esse momento. É o momento, eu quero morar do lado do Eu não escritório. vou mudar. Eu fui muito franco com ela. Eu falei, eu não vou mudar para São Paulo, não tenho. Apesar de ter nascido, viver muito lá, primos, tios, etc. Não tinha sentido emigrar dentro do próprio país. Eu não sentia vontade de morar em São Paulo. A vida é muito estressante, é uma loucura, aquelas tempestades, trânsito, alagamento, violência. Eu não sei. São Paulo, ou você ama ou você odeia, né? Então, eu sou do time ali que tá um pouco mais pro ódio do que pro amor, apesar de ser de lá, né? Então, eu coloquei na minha cabeça que eu não ia. Mas você já estava todo preparado, né? Tava de olho. Quando começou o rumor da volta ao escritório, eu falei, não, agora eu vou ter que pôr em prática o meu plano. Mas aí eu já tinha 3 anos de bagagem dentro da empresa, né? Então foi isso que te tirou do seu conforto? Foi um gatilho para eu começar a me movimentar. Mas você sabe que antes mesmo de eu receber essa notícia da volta ao escritório, eu pesquisava a todo momento, assim, a cada, sei lá, uma vez por mês eu entrava no site da Amazon, um portal interno que a gente tem, e pesquisava por vagas no mundo. Eu olhava a vaga nos Estados Unidos, olhava a vaga na Itália, eu ficava imaginando, onde é essa vaga aqui? Ah, essa vaga aqui é Luxemburgo. Onde será que é Luxemburgo? Será que é legal morar lá? E essa outra aqui? Essa aqui é Washington, Estados Unidos. Será que é legal comprar um carrão? Você viajou morar várias numa vezes na casona? imaginação, né? Eu ficava, cada hora eu viajava numa cidade ali que eu achava uma vaga, né? E aí coincidiu, um dia, a gente sempre que eu fazia eu sempre ia de carro para a Amazon, né? Eu peguei e me coloquei num conforto, falei, não vou de ônibus, é muito sacrifício. Então você me colocava dirigindo nas estradas de São Você se Paulo. conhece, né? Daquele jeito. Exato, confio mais em mim do que sei lá, em outros motoristas. E não me gabando nem nada, mas é muito cansativo essas idas e vindas para São Paulo. Então, assim,
houveram dias que eu gastava, sei lá, 5 horas para ir e dia voltar do de carro. escritório. Não, transporte. Assim, na semana você gastava, sei lá, 20, 25 horas em trânsito que você jogava no lixo. Tempo de vida perdido. Tempo de vida perdido. E eu tentava me distrair com isso, pensando no propósito de eu estar ali. Então isso nunca me irritou, Self-motivated. mas me cansava. Hum. Então você começa a ficar um pouco desgastado dessa rotina. E aí um belo dia eu liguei para uma amiga que às vezes ela ia comigo, a gente compartilhava a carona, eu falei, vamos comigo até São Paulo, a gente vai conversando, batendo um papo, e a gente foi dando muita risada no caminho, conversando, tudo. A gente sempre dava muita risada, se divertia muito, aí eu me abri com ela e falei assim, ó, tô pensando em aplicar uma posição fora. Enfim, conversamos sobre isso e tal, foi uma conversa de ida pro escritório, né? Ela chama Virgínia. E aí a Virgínia, quando eu tava no escritório, 1, 2 semanas depois, do nada, ela me mandou uma mensagem e falou assim, amigo, eu vi essa vaga aqui, achei sua cara. Eu olhei a vaga e falei, Caraca! Gostei dessa vaga, hein? Falei, quer saber? Eu vou aplicar. Mas eu não falei pra ela, eu apliquei pra vaga. E eu não contei pra ninguém isso. Mas seu manager recebeu o e-mail. Eu alinhei com ela antes. Alinhou com ela. Alinhei com ela, comentei que eu tinha achado uma posição, que eu estava interessado. Que E ela mudança te pra apoiou, São Paulo, legal? ela me apoiou. Os managers na Amazon, eles realmente dão apoio e eles focam muito no seu crescimento da sua carreira, né? Olha ele puxando claro a que não sardinha dá pra ele mesmo. Não, é claro que não dá pra você chegar lá em 6 meses e falar assim, estou indo pra Finlândia. Até que não tem. Não, você tem que pouco senso demonstrar, também das você tem que demonstrar, você tem que fazer, você tem que entregar. Então é tudo uma questão de compromisso, né? A empresa vai dar um retorno para você, mas você tem que se comprometer com aquilo, né? Então, eu peguei essa vaga que a Virginia me mandou, apliquei para ela, comecei todo o processo. E aí, acho que uns 40 dias depois, eu tinha a devolutiva positiva de que eu tinha passado na vaga, né? E aí Show. foi um choque de realidade. Então, eu não sabia para quem contar primeiro, porque não caiu muito a ficha, né? Então eu falava assim, Você tava meu Deus, contando pra você ligo primeiro, pro meu né? pai, ligo pra minha mãe, ligo pra minha namorada, ligo pra Virgínia, a vaga é dela, meu Deus. E a sua namorada tava alinhada com esse seu pensamento de sair fora do Brasil? Eu e minha namorada, a gente viemos de um namoro recente, digamos, né? Então a gente tá com 1 ano e pouquinho juntos já, né? Nesse momento a gente estava com talvez cerca de 7, 8 meses juntos. E quando eu conheci ela, a primeira coisa que eu falei pra ela foi: olha, eu tô pensando em morar fora. Você toparia? Ah, tô aberta a conversa. Eu falei, então tá, então vamos namorar. Então, foi meio que a decisão ali, né? Não, brincadeira, foi ela que tomou a decisão, não eu, né? Do namoro, né? Não, Mas- os dois, né? Mas foi Poxa. interessante pra mim porque nessa minha viagem para o Canadá, eu me coloquei numa condição em que eu fui namorando e a pessoa ficou no Brasil. Isso gerou uma fraqueza muito É forte em muito mim. complicado. Então isso gerou muita insegurança, gerou fraqueza, você não quer assumir que você quer abrir mão, etc. Então quando eu saí e aí eu fui em busca de um novo relacionamento, pra mim era algo que tivesse que fazer sentido e algumas coisas Era um tinham que requerimento algumas principal, coisas tinham que se né? ligar, tinham que se conectar. Não adianta você começar algo que você já sabe que daqui a 6 meses você vai ter que interromper. Porque eu falei assim, não, eu não vou abrir mão desse sonho, eu vou seguir agora até o final, entendeu? Mas eu acho que o ideal da vida é a gente encontrar alguém que se alinha nas nossas loucuras. Exato. Porque senão não vale a pena. Não só isso, às vezes você está se alinhando à loucura da pessoa também, né? Sim, Então, é porque amanhã ela o pode arranjar um importante são emprego em outro ambos canto, terem você vai atrás. objetivos em comum. né? Exatamente. E aí a gente tinha esse objetivo muito comum, bateu assim do tipo, poxa, gostaria de fazer essa mudança, gostaria de tomar essa decisão, e ela me deu muito apoio desde o começo. Então foi sempre muito conversativa, me apoiou muito, eu ia contando para ela cada uma das etapas, como é que as coisas estavam evoluindo. E aí veio a resposta resposta. positiva, e aí começa um momento de tensão enorme, porque aí você realmente fala, uau, e agora, né? Por onde eu começo? Realmente, eu que É tô... muita burocracia, é muitas coisas que você tem que fazer. Ela me ajudou muito, me ajudou a procurar lugares pra gente morar, me ajudou a me organizar, etc. Porque você veio morar aqui por sua conta, né? Eu vim morar Você por minha recebe um conta. valor Exato. de mudança e aí você... A mudança para Luxemburgo foi mais facilitada pela minha cidadania portuguesa, porque eu vim como cidadão europeu, eu não precisei fazer uma expatriação do Brasil. Uhum. O gerente, na época, ele me ligou e falou assim, Felipe, para fazer uma expatriação, a gente precisa de no mínimo 6 meses, eu não tenho esse tempo, a vaga é urgente.
Falei, não, tem uma segunda opção, eu sou cidadão europeu. O que você precisa para vir? Só seu convite, só me falar onde e quando que eu tô chegando Ai, eu aí. adoro isso. Adorei essa resposta. Satisfatório. Vou dormir feliz hoje. E aí, então eu vim como cidadão europeu. Foi mais fácil o processo, sim. Mas tem toda essa E você, como burocracia. é que você conseguiu o cidadão europeu? Você tem família portuguesa? Meu avô é português, meu avô Show. paterno. Show de E bola. É ele é super fácil, né? português. Tirar. Ele foi casado com a minha avó, que era italiana, então eu tenho acesso às duas cidadanias por sorte, graças a Deus, né? Então eu consigo tirar tanto a italiana quanto a portuguesa. Ah, você tem duas? Eu fiz a portuguesa, minha irmã fez a italiana. Ah, Então eu decidi seguir um caminho, ela seguiu o outro. é porque não pode ter as duas, né? Ou Pode pode? ter, Pode ter as pode duas? sim, você tem direito, sim. E eu fiz mais por facilidade, porque na época, quando eu apliquei para a cidadania portuguesa, você conseguia fazer todo o processo online sozinho. Isso foi há 3, 4 anos atrás. Eu A sei que italiana- recentemente mudaram A completamente. italiana diz que tá italiana impossível deixaram agora. mais difícil. Hum. Assim, o cerco vem apertando um pouco. Então, a melhor coisa a fazer é procurar um profissional hoje em dia e pedir. E correr atrás disso, É. né? Porque eu fiz o meu sozinho. Primeiro eu fiz a atualização do registro de óbito do meu avô, tirei a cidadania do meu pai, fiz a Regularizou minha. a situação de todo Tirei da mundo. família inteira, praticamente. E foi um processo muito legal, que eu gosto de me colocar nessas coisas. Tipo assim, o que eu vou arrumar pra fazer hoje? Ah, vou olhar uma cidadania portuguesa. É documentação, é entrevista, é taxas, formulários. É bastante coisa, mas deu super certo. E aí tiramos da família inteira, praticamente. E aí veio o benefício disso também, né? Não, Então, total. Você colheu um fruto aí que, eu vou te falar, perfeito. E aí eu Perfeito, vim- porque aquela call lá dos 6 meses já podia ser, Exato. já podia azedar, né? Eu teria sido negado se não tivesse cidadania. Então, com a cidadania, você pode se mudar tranquilamente para qualquer país da Europa. E você não precisa ter uma proposta de emprego. Você pode simplesmente chegar no país e falar assim, cara, eu sou cidadão europeu, eu quero morar aqui. O que Luxemburgo, por exemplo, vai interferir ou vai barrar se você tem acesso à saúde pública ou não? Então, se você é empregado no país, tem residência fixa, você tem acesso à saúde pública. Então você consegue utilizar todos os benefícios que Luxemburgo tem a prover para um cidadão. Se você vem para cá sem emprego, mesmo acho que até tendo uma residência fixa, você não consegue utilizar da saúde pública. Você tem que ter um seguro próprio, né? Um seguro de saúde Se próprio. você tiver uma nacionalidade europeia, por exemplo, portuguesa, no meu caso também, eu tenho portuguesa. Eu posso morar em Portugal e não fazer nada, tipo assim, né? Mas não é o ideal, mas eu posso. Se eu quiser morar em outro país da União, eu posso ficar 3 meses. Eu tiro um cartão que chama Cartão de Saúde Internacional, acho que é assim. E daí eu posso usufruir também do Health Insurance do país que eu tiver escolhido, só legal. por 3 meses. E eu posso estender por 6. Ou seja, é uns 3 meses, você pode renovar. Então, sei lá, eu sou portuguesa, né, de nacionalidade, quero tentar a vida na França, posso ficar procurando emprego, vou ter o cartão de saúde, é cartão de saúde europeia, eu acho que chama. Tá bom. E daí eu posso usar, se eu ficar doente, alguma coisa, aquele cartão é como se eu estivesse em Portugal, então meio que cobre ele os 6 meses. Legal. Mas não é o ideal, né? O ideal Sim. é conseguir. Isso você fez perfeito. Eu acho esse raciocínio. Eu sempre elogio, porque eu fui a pessoa super kamikaze e morei em vários países já, sempre ia do nada, assim, sabe? A primeira vez que eu mudei com um emprego já foi aqui para Luxemburgo também. Que é um lugar que eu jamais viria se não tivesse emprego, Sim. sabe? Mesma coisa. Jamais. Pra você ter ideia, eu nunca tinha pesquisado sobre o Luxemburgo. Não, eu também, eu falei, o que é isso? Só que aí quando eu vi a posição via vaga, teve também um fato aí. A posição, ela me dava o direito de morar em Luxemburgo, Munique ou na Espanha, em Madrid. E aí eu pesquisei internamente, eu falei, a faixa salarial em Madrid ela é menor do que a faixa salarial em Luxemburgo ou Munique. E aí, estando aqui, diversas pessoas falam realmente que a faixa salarial na Espanha, em geral, ela é muito mais baixa do que outros países, né? Por exemplo, a Alemanha ou Luxemburgo. Total. Então, eu acabei escolhendo Luxemburgo, não porque eu já tinha visitado, porque eu nunca pensei em visitar Luxemburgo. Na minha lista estava Grécia, Itália,
Portugal, mas nunca coloquei numa lista de viagem Luxemburgo. Eu nem sabia nem que E existia. aí bateu na minha porta uma carta que falou assim, olha, você quer vir trabalhar e morar aqui? Eu falei, maravilhoso. quero, é o que eu buscava de sonho de vida. Então, eu falei, quer saber? Vou viver um pouco desse sonho europeu, vamos pra lá. E convidei minha namorada, ela veio junto comigo, eu falei, vamos viver um pouco desse sonho junto e entender como que é o estilo de vida europeu que eles vivem, como que é estar aqui, ter acesso a tudo, não se preocupar com algumas coisas que no Brasil preocupam tanto. Então, é um estilo de vida que tem me agradado muito, assim, muito. Então, quando as pessoas perguntam, e aí, tá sofrendo? Ah, é fácil você se acostumar com aquilo que é muito bom, né? Então, Não, sabe sofrimento qual é que é se a eu história? tivesse, sei lá, tendo que aprender línguas novas, não tendo emprego, aí é O um baita perrengue. perrengue Fazer difícil. Se crepe. você perguntar pra mim assim, você passou algum perrengue nessa mudança para o Luxemburgo? Zero perrengue. Foi tudo muito bem encaixado, muito bem planejado, elaborado Mas também e com a ajuda da sua namorada, executado, né? com certeza. Então, assim, o planejamento é fundamental e tudo Uhum. encaixou muito bem, assim. A procura por uma residência, a mudança, a chegada, a estadia, tirar toda a documentação do governo, fazer toda a venda daquilo que eu tinha no Brasil. Então, assim, aos poucos você cria um plano, um projeto praticamente, e você vai executando essas etapas. Se você pudesse pegar sua família toda, colocar na mochila e trazer, acabou todos os seus problemas, né? Acabou os problemas. Organizações Pudesse trazer Tabajara. todos eles, exatamente. Monta a empresa aí dos Tabajaras e fica... Coloca todo mundo na mochila, traz pra aqui, já não tem problema. Não precisa Exato. chorar, não vou mais sofrer. Acabou. Dependendo do o problema. caso, você traz o problema, né? Porque você tá trazendo a família junto, porque às vezes Ah, mas não é tem. problema gostoso. É problema. Ô, gente, Aquela tem coisa discussão de melhor que brigar família. com a irmã? Eu tenho uma irmã, chama Juliana. A gente briga. Aí teve um dia, ela me falou uma coisa muito absurda. É. E eu tava contando pra outra irmã. Renata, você não acredita o que a Juliana me falou. E ela me falou o quê? E eu falei, caraca, eu esqueci. Eu esqueci. Deixa pra Porque o lá. objetivo era só a briga. Nada mais, entendeu? Exatamente isso. Então eu fico assim, nossa, eu morro de saudade da minha família. Mas já tem... Caraca, já tem quase 20 anos que eu saí do Brasil. Caramba, tudo Apesar que eu vivo falando que eu tenho 30 anos. isso. É. Porque eu minto a idade, né? Mas eu já tô com 37. Eu saí de lá com 17. Tem 20 anos que eu vim. E eu até hoje sinto muita saudade. Mas não tanto de quanto fazia 4 meses. Boa. Com 4 meses... eu acho que com 4 meses eu só chorava. Falava assim, mãe, eu chorava. Minhas tias, eu sou muito apegada às minhas tias. E pegou muito pra mim quando o pessoal começou a morrer, assim, sabe? Sim. Nossa, Felipe, terrível. Eu Terrível. imagino como seja. É difícil, mas a gente tá longe, a gente meio que vai criando mecanismos pra poder lidar com essas coisas, assim, sabe? A gente Sim. sofre sempre, sofre lá, sofre aqui, mas o mecanismo muda um pouco. E tem 4 meses que você tá aqui, você veio em... 4 meses. Eu cheguei aqui no dia 3 de janeiro. E aí eu comecei a trabalhar no dia 13. Então eu cheguei, eu tive 10 dias para me adaptar a tudo, colocar Você minha foi em casa em Airbnb? dia. Não, a residência foi uma loucura, é outra história, porque o mercado imobiliário do Luxemburgo, como você sabe, é extremamente aquecido. Então, se você tem uma boa residência que vaga, tem diversas pessoas na fila querendo pegar aquela residência. Então é um mercado muito concorrido. É muito difícil você, estando fora do país, conseguir alugar alguma coisa boa e bem E tem um localizada. tanto de fraude, você sabe, né? Tem muito scams, né, que eles falam. Então, é as pessoas oferecendo apartamentos, aluguéis, e na verdade é mentira só para roubar o seu dinheiro. Então, tem toda essa preocupação por trás. Aí eu estava no Brasil, eu recebi a positiva da vaga no começo de dezembro, eu falei assim, eu tenho 30 dias para arrumar um lugar para morar, e eu não achava. E aí a Amazon disponibilizou para mim uma empresa, que eu paguei eles, e essa empresa tinha uma consultora, e essa consultora buscava oportunidades para mim de moradia e mandava para mim por e-mail. Eu acho que eu olhei com ela umas 30 opções. Dessas 30, eu acho que a gente refinou, eu junto com a minha namorada, a gente refinou umas 15. Dessas 15, todas estavam ou já alocadas, ou o proprietário não queria nem Ai, dá uma conversar, raiva, não dá? ou... Não, começa a bater um sentimento de desespero. Então, pra mim, assim, o tempo tava correndo, ia chegar Natal, ia chegar Ano Novo, eu tinha uma passagem aérea comprada pro dia 5 de janeiro, meu Deus, onde eu vou Pra onde morar? eu vou? Surgiu uma opção de uma residência temporária pela Amazon. Qual que é o problema? Quando você chega em Luxemburgo, você tem que avisar a comuna da sua Em chegada. 4 dias. Em 4 dias. E aí, para você poder dar entrada
no serviço social, que você tem que pegar esse número e depois levar na empresa, você tem que apresentar um contrato de locação, uma residência fixa. Então não adianta você vir para cá, se você vai trabalhar, ficar no Airbnb, porque o Airbnb não vai te dar um contrato. Eu consegui, hein? Tem Airbnb que Você fornece tem que conversar e eles com o cobram mais dono. caro. Nossa, cobrou alguns- uma facada no meu coração, mas resolveu o meu problema. Exato. E aí eu tava nesse desespero do tipo, eu preciso de um local que me dê um contrato, porque quando eu chegar em Luxemburgo eu vou ter que ir na comuna, vou ter que apresentar esse contrato já para sabia tirar de o tudo número do isso? registro. Eu já fui pesquisando muita Cara, coisa em você é- paralelo. Você é muito bom. Você vai colocando a mão na massa e já começa a entender como as coisas funcionam. E aí eu contratei essa profissional lá do Brasil, através da Amazon, que me disponibilizou. Uma excelente profissional, muito educada, muito simpática. Ela sentia a minha aflição no dia a dia, do tipo, a gente tem que dar um jeito, você precisa me ajudar. Até que um belo dia eu falei pro meu namorado, eu tô desesperado, eu já não sei mais o que fazer. Dá uma olhada, por favor, vê se você acha algo. E ela foi dar uma olhada e achou. E ela falou, olha, achei esse lugar. Eu falei, Ela que foi sua agente, meu então. Deus, que legal, adorei esse lugar. Corri, mandei pra consultora, liguei pra ela, falei, corre que eu quero esse lugar pra mim, eu pago o aluguel que for e tal. Ela foi, ela fez, intermediou, conseguimos fechar esse Caraca, apartamento. show. E é um apartamento que ele tá localizado... Fixo, não é temporário. Não é temporário. Ele fica num bairro chamado Bel Air. Ele está bem próximo do que a gente chama de Starrenplatz, que é a praça, é a estação central ali do trem, né? Então você tem Starrenplatz e Ramilos. Então a gente está naquele meio ali. Tá no centraço de No Luxemburgo. centro. No Então, centro assim, do centro do centro. Eu acordo de manhã, eu gasto 7 minutos de caminhada para ir da minha casa até o trem e gasto mais 15 minutos no trem para chegar na Amazon. Então não tinha como ter tido coisa melhor. Super confortável, né? Extremamente. A gente se sente muito em casa. Então a gente começa a colocar nossas coisinhas, às vezes eu controlo ela que fala assim, não dá para decorar e colocar tudo aqui, porque eu também peguei uma opção de apartamento mobiliado. Ah, Né? legal. Então eu peguei o Furnished, porque eu falei, não dá para eu chegar lá no dia 5, dia 10 eu tenho que começar, dia 15 eu tenho que começar, e eu tenho que comprar fogão, geladeira, micro-ondas, eu tô sozinho lá. Não, e sem carro também, Falei, ia ser um dá. super corre. Então assim, vou em algo mobiliado, fico por um período de tempo, que é mais caro, querendo ou não, e aí eu avalio as opções nesse meio tempo e vejo se faz sentido de repente mudar Eu ou aqui no Luxemburgo, quando eu cheguei, falei a mesma coisa. Não quero decorar nada, não quero nada, blá blá blá. Ah, ok, vá. É difícil, Faz é um difícil. tempo eu saí comprando tanta coisa colorida, que eu gosto da casa colorida pra não me dar depressão. Eu morava em Campinas num apartamento alugado. Eu não vejo problema. Tem muito essa disputa do tipo, você deve comprar, você deve alugar, mas depende do contexto, depende de como você lida com a sua finança, o que você faz de um lado e do outro. E aí em Campinas, morando de aluguel, eu falei, quer saber, vou fazer essa residência minha É casa. sua casa, uai. Mudei parede, mexi no teto, mudei tudo assim. Quando eu saí de lá, eu tive que refazer tudo e colocar no zero. E fiz, deu certo. Mas eu morei durante Não. 5 anos e meio com a A minha sua cara. casa, com a minha cara, sabe? Essa Isso é coisa de gostoso. ficar, não, eu tô de aluguel, eu não vou decorar. Não. Pra mim também é do mesmo jeito. Você sai pintando, sai colocando papel de parede, que eu mesmo coloco, que eu adoro colocar de papel de parede. Trabalhei um tempo com isso. E eu encho papel de parede pra tudo que é canto. O único problema aqui de Luxemburgo é que eu já fiquei sabendo que para você fazer um serviço de pintura tem que ser uma empresa autorizada que cobra caríssimo. Será que é mesmo? Então assim, eu já li vários lugares. Mas você é obrigado a pagar? Eu vi o povo falando. Você não pode você fazer, você tem que contratar um serviço certificado, especializado, que gera um certificado, alguma coisa assim, aí essa empresa é que está autorizada a fazer a reforma do seu apartamento, incluindo a pintura. Mas é pra reforma. Ou Agora, pra pra você pintura devolver também. só o apartamento? Eu ouvi falar que ele é mais burocrático, não é tão fácil quanto no Brasil. Será? No Brasil eu chamei meu amigo, eu falei, cara, você Me faz, chama um amigo, faço. chama eu. Eu vou... Eu tava com preguiça, não, na verdade eu tava super ocupado vendo toda essa mudança, tudo. Não, eu sou super. Desvazei o apartamento, fui morar na casa da namorada, liguei pra esse amigo, falei, cara, corre lá que eu tenho que entregar o apartamento em 5 dias pra não pagar mais 30 dias de aluguel. Aí chegou lá com o bonézinho Ele pra foi lá, trás, fez tudo, chinela havaiana. sensacional. Então, assim, as coisas se encaixaram de uma forma muito natural pra mim, assim. Então, consegui vender carro muito fácil, consegui vender moto muito fácil. Quando eu tenho uma amiga que fala, ela estuda física quântica, uma mulher maravilhosa. Um dia eu te apresento. Ela fala que quando tem que ser, acontece assim, que as coisas fluem. A minha namorada, ela falava muito isso pra mim, né? Joga pro universo e deixa ele decidir. Parece uma ideia de gente doida, né? Mas é verdade. E assim,
eu ia trabalhar todos os dias pensando, cara, eu vou passar nessa vaga, eu vou trabalhar fora, eu vou passar nessa vaga, eu vou mudar para fora. Todos os dias, praticamente, com esse pensamento positivo. E fluiu, e deu muito fácil, assim, foi muito fácil. Parece que estava tudo muito predestinado, assim, muito escrito, sabe? Porque eu apliquei, eu conversei com uma pessoa que falou assim, Felipe, eu tenho um amigo que aplicou para 15 vagas na Amazon e não passou em nenhuma. Eu falei, cara, Mas sabe o é que isso vai difícil acontecer pra comigo? caramba. Eu apliquei uma vaga, passei nessa vaga. Então, assim, as coisas se encaixaram, consegui o apartamento, consegui vender tudo que eu tinha da noite pro dia. Pra você ter ideia, eu tava preocupado com a minha cama. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho uma cama velha ali que tem 10 anos. O que que eu vou fazer com essa cama? Vou jogar da janela lá embaixo e falar que foi um acidente, vou pôr fogo. Eu não sabia o que fazer com aquela cama. Eu falei, preciso arrumar, ligo num centro de doação, o que que eu faço? Coloco uma placa no elevador lá assim, ó, morador de mudança. Bate a vizinha do andar de cima e fala assim, você tem uma cama pra vender? Eu falei, não acredito, você tá falando sério? Ela falou, sério, onde você tá? Ela no andar de cima. Eu falei, nossa, eu levo pra você amanhã. Liguei pro porteiro, falei, me ajuda aqui que a gente vai levar a cama no andar de cima. Você Leva deu a pra ela de cama. presente a cama. Ah, pagou preço micharia só simbólico mesmo. Só pra pagar o E, peso de subir. tudo encaixou muito fácil. Nossa, Deu maravilhoso muita isso. sorte. Por isso que eu falo, não passei perrengue nenhum. O único perrengue realmente foi O concluir toda estresse. essa etapa. O estresse foi altíssimo, Cara, sabe? a E eu tensão sou ali. solteiro, namoro, não tenho filho, etc. Eu imagino que uma família, etc. Você precisa de mais tempo, fazer tudo mais estruturado, porque requer energia. Você tem que realmente construir um projeto, colocar isso no papel, definir etapas e falar, cara, o que é mais urgente nesse plano? Vamos começar pelo mais urgente, o que a gente puder postergar, a gente posterga. Vamos empurrando lá para frente, a gente faz. E aí você vai ter que concluir cada uma dessas etapas. Então, eu vi muita gente falar que desistiu desse sonho porque tinha filho e tinha medo de tomar essa decisão e chegar aqui, como é que seria o perrengue para essa criança, sabe? Então eu decidi arriscar porque para mim, sei lá, se eu me arrepender amanhã eu volto feliz da vida pro Brasil e falo, nossa, realizei mais um sonho, sabe? Mais uma etapa, mais uma história da minha vida. Eu acho que no fundo é isso, a gente tem que construir e escrever o nosso próprio livro. Então, cada dia é um capítulo novo. Maravilhoso. Cara, você é muito corajoso. É, Mesmo. Mas sabe o que que é legal na sua história? Que eu acho que combina assim muito bem com o que a gente tenta passar aqui? É que assim, ó, você passou por uma situação lá no passado que te deixou com aquela vontadezinha lá no fundo e você falou: se um dia eu realmente fizer, eu vou estar preparado. Então sim. você, todos os seus atos foi no sentido de te preparar para que quando aquilo viesse, exatamente o que Jeff Bezos E é disse. engraçado que isso foi inconscientemente. Então, um belo dia eu falo assim: vou tirar um passaporte português. Por qual objetivo? Não sei. Talvez viajar um dia para a Europa, talvez me mudar, talvez morar lá fora. Vou estudar inglês. Com qual objetivo? Não sei. Eu acho que o inglês vai ser bom. Eu acho que faz bem você ter uma segunda língua, pode abrir oportunidades. Então, foi tudo acontecendo meio inconscientemente, né? E chegou uma hora que os astros se juntaram ali. E a Virgínia também fala muito disso. Ah, amigo, eu adoro quando essas coisas Eu acontecem. também, eu Eu sou a adoro. sua mensageira, ela falou pra mim. Ela falou, podia acontecer comigo, mas não, eu estou predestinada a ajudar você. Eu falei, nossa, Vi, te amo, obrigado, viu? E deu muito certo. Então, assim, ela foi o gatilho ali também que fez acontecer, né? Legal. Eu também adoro quando eu escuto essas histórias, porque reforça minhas crenças, É, né? De que o universo ele vai encaixando tudo para que as coisas sejam como tem que ser. E agora você tá nessa fase, você tá aí felizão, conhecendo um tanto de coisas por aqui, né? Que você tava me contando. Ah, não, viver agora no Luxemburgo é uma experiência nova. Eu brinco com as pessoas, eu ligo para uns amigos, às vezes eu falo assim, eu morava em Campinas, né? Então você tem algumas cidades próximas de Campinas ali, você tem Valinhos, você tem Americana, você tem Hortolândia, você tem Vinhedo. Então às vezes eu pegava minha namorada no final de semana e falava assim, vamos em Vinhedo tomar um café? Ia para Vinhedo, 25 minutos. Vamos até Americana, tem o zoológico, meu irmão faz muito isso, meus sobrinhos, 40 minutos você está em Americana, 1 hora você está em São Paulo. 3 horas você tá na praia, né? Então Campinas, Ubatuba, 3 horas e meia, 4 horas. Aqui é assim, cara, eu quero ir na Bélgica, 20 minutos. Quero ir pra Alemanha, 40. Quero ir pra Holanda, 1 hora e meia, não, 2 horas e meia, 3 horas de viagem. Você conhece muita coisa. E é É, muito legal porque é uma etapa nova que a gente começa, uma etapa de enriquecer aquilo que a gente conhece da vida.
aprender novas culturas, ver novas sociedades, entender como que eles se organizam, apreciar cultura local, comida local. Nossa, eu adoro chegar num lugar e falar assim, meu, o que que eles têm de especialidade culinária, sabe? Vamos Que comer. Então, assim, você show! vai, você senta no restaurante. Eu sou super fã, nunca tinha comido antes, comi a primeira vez com minha namorada, o schnitzel. Então, um prato típico austríaco que é uma carne de porco frita, empanada com batata. Eu adoro isso. Todo restaurante que eu vou agora, eu falo, tem schnitzel? Eu quero um schnitzel, por favor. E só como isso agora, quando a gente viaja. Então, o legal é você começar a viver algo que a gente não tem no Brasil. É um estilo de vida completamente diferente. São países muito próximos e muito diferentes. A França é de uma forma, a forma como eles se vestem, como eles te tratam, como eles falam, a forma como a arquitetura local se desenvolveu ao longo dos anos. A Alemanha tem uma característica muito própria. Então, assim, a Holanda é completamente diferente, é uma mistura. Aí você começa a ver países que se misturam para formar um conceito, como por exemplo a Bélgica, tem uma pegada ali meio de francês com alemão, com austríaco. Então, assim, você começa a ver essas diferenças em países tão próximos que é muito enriquecedor isso. Vai abrindo muito a nossa visão, E né? aí a gente agora vive essa onda do tipo assim, o que que são os valores da vida realmente, né? É você ficar preso numa cidade no interior de São Viver no Paulo. seu conforto. No fim das contas, a conclusão que eu cheguei é que a gente vive dentro de uma bolha no Brasil, né? Então, no Brasil, a gente tem sempre a mesma rotina, tá sempre próximo dos familiares, tem os seus amigos fixos, e o máximo que você faz é uma vez ao ano viajar, ou ir para uma praia, alguma coisa assim. Então, você está sempre dentro daquela bolha, você não consegue evoluir, abrir sua cabeça, seu pensamento, porque você está sempre vivendo uma mesma rotina. Como é que você vai evoluir com isso? Você está sempre vivendo aquilo. Então, quando você dá esse passo, você faz um movimento como esse, toma uma decisão como essa, você começa a ver que a vida é muito mais do que uma simples rotina. Então, você começa a lidar com situações diferentes, culturas diferentes, países completamente diferentes, a forma como cada um foi criado. Cara, a gente visita agora lugares que foram construídos, sei lá. Esse final de semana a gente teve um castelo na Alemanha chamado Castelo de Eltz, que ele foi construído no século XII. Então, no século XII, os caras estavam construindo castelos aqui, guerras medievais e Brasil tudo mais, e no nem, Brasil nem espelho a gente nem trocava tinha. ainda, Não, né? não tinha nem Então, sido descoberto, tipo tinha. assim, né? Exato. E, na Itália tem muitas. Na França tem muitas igrejas que você vê lá século XV, você fala, meu Deus, no Brasil a gente ainda era índio e aqui os caras já estavam com o catolicismo, sabe, super forte, construindo igrejas, escolas, etc, né? Então, é assim, é um sonho, assim, realmente, você viver tudo isso e aproveitar demais isso, né? Gostei demais da sua história. Achei assim, nossa, você falando me dá muita satisfação. Porque eu tenho, por morar aqui há muito tempo, agora você está nessa fase aí de explorando e tudo. Com o tempo você vai começar a viver aquela fase de olhar para o Brasil. Quando a gente sai, a gente consegue entender ele melhor. Sim. E as pessoas também. Às vezes eu vejo os brasileiros saem do Brasil e chegam aqui muito enrijecidos. Tipo, ai, não é possível que eu não vou ter um samba, não é possível que eu não vou ter um churrasco. Vai num restaurante típico sueco ou típico belga que é uma picanha. Então eu fico, gente, vamos abrir, aproveita que você está fora, vamos descobrir o que, é que existe além disso. É bom, é maravilhoso. Mas se você está no Brasil, viva a tapioca. Se você está aqui, viva o croissant. É o que você tem aqui. Exato. Então, isso que você já conseguiu entender, maravilhoso. Assim, acho que você está num caminho super de prosperidade, de alegria. Espero que você supere o desespero da saudade da família. Isso passa. Porque a gente pode ir no Brasil quando quiser. Sim, na verdade são altos e baixos. Tem semana que você tá mais apertado com aquela saudade, tem semana que você tá mais tranquilo, que você matou a saudade. Eu acho que são realmente ciclos, né? É evitar ficar muito tempo sem ir. E visitando sempre, trazendo Sim. também a família para conhecer. Acho que é uma porta aberta para os dois mundos, assim, é maravilhoso. Sim. Então, eu só quero te agradecer.
porque a sua história é muito enriquecedora e você é muito positivo. Legal, cara. Obrigado demais. Eu tava precisando conhecer alguém assim. Boa. E agora a gente tem que marcar o churrasco, né? Porque esse final de semana eu perdi o churrasco brasileiro, agora a gente vai ter que fazer o próximo. Vamos fazer. Lá em casa o prédio tem um jardim. E daí veio o Lucas e a Thaís e eu falei, o sol assou a gente, o carvão assou a carne e agora a gente tá feliz. Tinha cerveja gelada? Claro. Então tá ótimo. Não pode faltar. E um pagodinho, de repente, tocando na rádio. Pagodinho, claro, pagodinho. Churrasco, pagode, sol. Daqui a pouco começou a chover, eu falei, tá bom, já vamos. Agora é Luxemburgo chegando. Subir. Luxemburgo chegando na realidade. Bom. Mas tá certo, a gente tá feliz com o que tem e seguindo com as ferramentas que a gente tem na mão ali, né? Legal. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Que você tenha um caminho muito frutífero nessa sua nova etapa. Estou muito feliz de ter você aqui. Desejo mesmo para vocês. Obrigado pelo convite. E vamos compartilhando um pouco mais disso. Quem sabe daqui a um tempo a gente não grava de novo. Eu falei, e agora que fez o ano, como é que tá? Agora eu tô arrependido da mentira, né? Feliz da vida. Não, você vai estar cheio de alegria aí, contando algo super legal. Brincadeira. Não. Obrigado pelo convite, obrigado pela sessão de hoje. Eu acho que é até legal compartilhar um pouco da minha história e depois até divulgar para as pessoas. Legal, dá uma olhada aí. Claro que é legal. Sua mãe vai matar a saudade, olha que coisa. Fechou, cara. Obrigado, viu? Obrigada.